Todos os anos, milhares de jardineiros plantam suas hortênsias e depois se perguntam por que as plantas parecem fracas, quase não florescem ou morrem lentamente. Mas qual é a verdadeira razão? Será a água, o local ou talvez um erro que quase todo mundo comete sem perceber? E por que algumas hortênsias parecem exuberantes, fortes e cheias de flores, enquanto outras mal sobrevivem? É exatamente aqui que o problema começa. Se você quer entender por que suas hortênsias não estão crescendo corretamente, primeiro precisa conhecer o erro mais comum. Vamos começar com o erro número um. Top 1. Der falsche Boden und der falsche Standort. O erro mais comum acontece logo no momento do plantio. As hortênsias são colocadas no solo errado e no local errado. Embora as hortênsias sejam relativamente adaptáveis, elas reagem de forma muito sensível quando suas necessidades básicas não são atendidas. Elas prosperam melhor em solo bem drenado, rico em nutrientes, que retém a umidade sem ficar permanentemente encharcado. Pode-se imaginar esse solo ideal como uma esponja. Ele absorve a água, a retém, mas deixa o excesso escorrer. Se o solo for muito argiloso, a água fica parada e as raízes começam a apodrecer. Por outro lado, se for muito arenoso, a água passa direto e a planta sofre constantemente com o estresse da seca. Por isso, é crucial melhorar o solo antes de plantar. Composto, humus de folhas ou outros materiais orgânicos ajudam a otimizar tanto a drenagem quanto o fornecimento de nutrientes. O local também desempenha um papel decisivo. As hortênsias adoram um lugar com sol da manhã e sombra à tarde. Sol direto em excesso causa queima nas folhas e seca a terra, enquanto sombra demais produz muitas folhas, mas quase nenhuma flor. O local correto muitas vezes decide se uma hortênsia apenas sobrevive ou se floresce de forma verdadeiramente impressionante. Top 2. Falsches Gießen, der stille Killer der Hortensien. O segundo grande erro que enfraquece muitas hortênsias é a forma errada de regar. Muitos jardineiros acreditam que estão cuidando bem de suas plantas, mas, na realidade, as raízes quase não recebem água. O motivo é simples, a rega é feita apenas superficialmente. Um jato rápido com a mangueira ou alguns segundos sob o aspersor fazem a superfície do solo parecer úmida, mas apenas alguns centímetros abaixo, a terra permanece completamente seca. No entanto, é exatamente lá que se encontram a maioria das raízes da hortênsia. As hortênsias possuem um sistema radicular relativamente profundo. Por isso, elas não precisam de pequenas quantidades frequentes de água, mas sim de uma rega profunda e minuciosa. Em vez de regar pouco todos os dias, é muito melhor regar a planta 2 a 3 vezes por semana, de forma lenta e intensa. A água deve ter tempo para penetrar profundamente no solo e alcançar as raízes completamente. A irrigação por gotejamento ou uma mangueira de infiltração são ideais para isso, porque entregam a água diretamente ao solo e às raízes. Um truque adicional consiste em aplicar uma camada de cobertura morta de 2 a 3 centímetros ao redor da planta. A cobertura mantém a umidade no solo, protege as raízes do calor e reduz significativamente a evaporação. O importante é não colocar a cobertura diretamente contra o caule da planta, para que não ocorra apodrecimento. Top 3. Falscher Schnitt. Wie man unbewusst alle Blüten entfernt. O terceiro grande erro diz respeito à poda das hortênsias. À primeira vista, podar parece muito simples. Muitos pensam que basta cortar os galhos antigos na primavera, dar um pouco de formato ao arbusto e esperar por novas flores. Mas é exatamente aqui que reside o problema. Nem todas as hortênsias florescem da mesma forma, e se você não souber disso, pode remover acidentalmente todos os botões de flores. Algumas espécies de hortênsias, especialmente as hortênsias de jardim clássicas, com suas grandes flores redondas ou flores em prato, já formam seus botões de flores no ano anterior, na chamada madeira velha. Isso significa que os botões para o próximo verão já estão presentes nos galhos que cresceram este ano. Se você podar essas plantas drasticamente no final do inverno ou no início da primavera, removerá automaticamente todos os botões de flores.
O resultado é um arbusto verde vigoroso, mas sem uma única flor. Outras espécies de hortênsias, por outro lado, florescem na madeira nova. Suas flores surgem apenas nos novos brotos na primavera. Essas variedades podem ser podadas sem problemas no final do inverno ou no início da primavera, sem colocar a floração em risco. Por isso, vale uma regra importante. Antes de pegar a tesoura de jardim, você deve saber obrigatoriamente qual espécie de hortênsia tem no seu jardim. Top 4. Zuvil Dünger oder falscher pH-Wert im Boden. O quarto erro diz respeito à fertilização e ao valor do pH do solo. Muitos jardineiros acreditam que mais fertilizante leva automaticamente a mais flores. No entanto, com as hortênsias, pode acontecer exatamente o oposto. Se for usado muito fertilizante rico em nitrogênio, a planta crescerá vigorosamente e formará muitas folhas verdes grandes, mas as flores não aparecerão. A energia da planta flui então quase exclusivamente para o crescimento das folhas em vez da formação de flores. As hortênsias não precisam de fertilizante excessivo, mas sim de um fornecimento equilibrado de nutrientes. O mais indicado é um fertilizante equilibrado de liberação lenta, por exemplo, com uma proporção como 10, 10, 10 ou 14, 14, 14. Este é aplicado no início da primavera, quando a planta desperta do repouso invernal. Em alguns casos, uma segunda fertilização leve no meio do verão pode ser útil para continuar apoiando o crescimento. Um fator particularmente interessante é também o valor do pH do solo. Em certas espécies de hortênsias, ele determina até a cor das flores. Em solo ácido, com um pH abaixo de 6, as flores geralmente parecem azuis. Se o pH estiver acima de 7 e o solo for mais alcalino, desenvolvem-se flores rosadas ou pink. O calcário permite aumentar o pH, enquanto o sulfato de alumínio pode baixá-lo. Com isso, é possível influenciar de fato a cor das flores. Top 5. Zu tief pflanzen oder zu wenig Abstand lassen. O quinto erro é um daqueles problemas silenciosos que muitos jardineiros só percebem anos depois. Trata-se de plantar hortênsias muito profundamente ou de colocá-las muito próximas umas das outras. Quando você traz uma hortênsia jovem do viveiro para casa, ela geralmente parece pequena e compacta. Por isso, muitos jardineiros colocam várias plantas juntas para que o canteiro pareça cheio imediatamente. Mas é exatamente isso que leva a grandes problemas mais tarde. Primeiro, sobre a profundidade de plantio. O ponto mais importante é a chamada coroa da planta, ou seja, o ponto onde os caules encontram as raízes. Esta coroa deve estar exatamente ao nível da superfície do solo. Se for enterrada muito profundamente, a umidade se acumula ao redor desta área sensível. Isso aumenta o risco de apodrecimento e toda a planta pode ser enfraquecida. A distância entre as plantas também é decisiva. Muitas hortênsias crescem ao longo dos anos para se tornarem arbustos grandes e volumosos. Dependendo da variedade, elas precisam de entre 1 e 3 metros de espaço. Se forem plantadas muito juntas, competirão mais tarde por luz, ar e nutrientes. A circulação de ar piora, o que facilita o aparecimento de doenças fúngicas e oídio. Com distância suficiente, os arbustos podem se desenvolver livremente e crescer de forma saudável. Top 6. Schnelle Profitipps für gesunde Hortensien. Depois de discutirmos os maiores erros, existem alguns hábitos simples que podem fazer a diferença entre uma hortênsia mediana e um arbusto verdadeiramente impressionante. Essas dicas podem parecer simples, mas são justamente elas que decidem a longo prazo sobre a saúde e a plenitude de flores da planta. O primeiro ponto é sempre o solo. As hortênsias desenvolvem sua força de baixo para cima. Por isso, tudo começa com uma terra bem drenada e rica em matéria orgânica. Composto ou material orgânico ajudam a melhorar a estrutura e a criar uma base estável para raízes fortes. O segundo fator importante é a rega. As hortênsias reagem muito melhor a regas profundas e completas do que a pequenas quantidades de água frequentes. Quando a água penetra lentamente no solo, as raízes crescem mais profundamente e a planta torna-se mais resistente ao calor e a períodos de seca. Outra chave é a luz correta.
A combinação ideal consiste no sol suave da manhã e na sombra protetora à tarde. Esse equilíbrio permite um crescimento vigoroso, sem que folhas ou flores sejam danificadas pelo calor intenso. Além disso, ao podar, deve-se sempre saber de qual espécie de hortênsia se trata. Quem conhece o momento certo para a poda evita que os botões de flores sejam removidos acidentalmente e garante que o arbusto floresça de forma confiável ano após ano. Top 7. Die wichtigsten Regeln noch einmal zusammengefasst. Para concluir, vale a pena resumir todos os pontos importantes claramente mais uma vez, pois muitas vezes são justamente esses fundamentos que decidem sobre o sucesso ou o fracasso no jardim. As hortênsias não são plantas complicadas, mas reagem de forma muito clara quando suas necessidades básicas não são atendidas. O primeiro fator decisivo é o solo. Uma terra solta, bem drenada, com bastante material orgânico, forma a base para raízes saudáveis e flores fortes. Sem essa base, qualquer cuidado adicional torna-se significativamente mais difícil. O segundo ponto é a rega correta. As hortênsias beneficiam-se de regas profundas e minuciosas, algumas vezes por semana, em vez de aspersões superficiais frequentes. Isso faz com que a água e os nutrientes alcancem as raízes mais profundas, onde são realmente necessários. O local também desempenha um grande papel. O sol da manhã, combinado com uma sombra leve à tarde, cria exatamente o equilíbrio que as hortênsias precisam para crescer fortes e florescer abundantemente. Igualmente importante é a poda correta. Quem sabe se sua hortênsia floresce na madeira velha ou na nova evita que todos os botões de flores sejam removidos acidentalmente. Se essas regras simples forem seguidas, as hortênsias tornam-se arbustos fortes e duradouros que encantam todos os anos com flores exuberantes. Agora você conhece os erros mais comuns que impedem as hortênsias de atingirem seu pleno potencial. Se você prestar atenção ao solo correto, rega suficientemente profunda, local adequado e poda certa, suas hortênsias florescerão cada vez mais fortes e impressionantes ano após ano. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e dar um like no vídeo. Assim, você não perderá mais nenhuma dica de jardinagem que possa tornar seu jardim ainda mais bonito.